Olá, pessoal, uma excelente tarde para você, um excelente dia para você. Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e é com muita satisfação que nós inauguramos hoje o nosso curso de Direito Eleitoral para analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isso mesmo, o concurso foi lançado pela Banca Vunesp, temos ali a presença do direito eleitoral, vários tópicos possíveis de serem cobrados em direito eleitoral, não é? Cairão 4 questões de múltipla escolha na sua prova. E qual que é o objetivo do nosso curso? É costurar todo o edital, ponto a ponto. Nós vamos aqui, cada aula, trazer quais as questões que nós trabalharemos. Ao todo, cada aula serão 10 aulas, cada aula conterá 18 questões. Nós estaremos dando prioridade para questões Banca Vunesp, mas serão complementadas com bancas no mesmo molde, como, por exemplo, a FCC. Tá? Por exemplo, essa primeira aula, nós conseguimos 18 questões pela Banca Vunesp. Então, vocês vão perceber que todas elas no estilo da Banca Vunesp. O curso é formado por 10 aulas, 18 questões cada. O curso será entregue antes da sua prova, isso pode ter certeza absoluta, como tenho feito em todos os outros cursos lançados. Então, são 180 questões, você recebe na modalidade PDF as questões para poder acompanhar com os vídeos, tá bom? Esse é o primeiro bloco, o bloco 1 da aula 1, é um bloco inaugural para você conhecer o curso. E o tema da nossa aula de hoje são 3 pontos do seu edital: direitos políticos, direitos fundamentais e direitos políticos e privação dos direitos políticos. Tá bom? Então, nós vamos responder questões que foram cobradas pela Banca Vunesp, principalmente na temática direito constitucional e eleitoral. Tá certo? Sem mais delongas, você que se interessou, acesse o site eleitoralcombruno.com.br. Acompanhe agora o vídeo com as primeiras 6 questões a serem realizadas. Vamos lá? Primeira questão foi cobrada em 2018, Banca Vunesp, investigador de polícia. Vejamos. Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgado, o que ela vai implicar? A. No imediato cancelamento da naturalização do brasileiro naturalizado. B. Na imposição automática de reparar os danos causados à vítima. Letra C. Na cassação dos direitos políticos do condenado. Letra D. No impedimento de votar e de ser votado pelo prazo de 10 anos. Ou letra E. Na perda ou suspensão dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Para respondermos essa questão, nós precisamos ter em mente o entendimento do artigo 15 da Constituição Federal. Vamos a ele? Vocês vão perceber que o artigo 15 ele tem o seguinte tema: é vedada a cassação dos direitos políticos. Então, já sei que a cassação dos direitos políticos ela é vedada, mas é permitida a perda ou a suspensão, que se dará nos casos de, veja só, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, então não é de forma imediata, já elimino a A. B, incapacidade civil absoluta. B não, né? Número 2, inciso 2, incapacidade civil absoluta. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Veja, é a hipótese da questão. Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgado, veja então o inciso 3 do artigo 15, enquanto durarem seus efeitos. Perda ou suspensão. Para ser mais claro para você, a condenação criminal transitada em julgado é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Mas, com base na Constituição de forma literal, o gabarito, sem dúvida, vai ser a letra I. Anote aí, artigo 15, inciso 3. Então, nós não temos imposição automática de reparar danos, nem de impedimento de votar e ser votado pelo prazo de 10 anos. Tá bom? Então, enquanto durar os efeitos da condenação transitada em julgado. Questão 2. Imagine a seguinte situação hipotética. O prefeito do município X foi eleito no ano de 2016. Nessa situação, é correto afirmar que, letra A, caso queira se candidatar ao cargo de governador de estado nas próximas eleições,
deverá possuir a idade mínima de 35 anos. Já vou parar por aqui. O artigo 14, parágrafo 3º, que traz as condições de elegibilidade, temos o inciso, que é o inciso 6, sobre a idade mínima, que prevê que para governador de estado, a idade mínima são quantos anos? 30 anos. Então, falsa a letra A. B. Caso decida se candidatar ao cargo de senador, deverá possuir a idade mínima de 30 anos e renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 5 meses antes do pleito. Falso, porque a idade de senador e presidente são idênticas e é 35 anos. Falsa letra B. C. Caso decida se candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da República, deverá possuir a idade mínima de 35 anos e renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Então, olha só, presidente ou vice, idade mínima de 35, ok. Ele precisa renunciar ao mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito? Precisa. Isso está no artigo 14 da Constituição e o parágrafo é o 6º. Olha, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, está verdadeira a letra C, artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Letra D. Caso o cônjuge do prefeito, por exemplo, queira se candidatar ao cargo de vereadora do município X pela primeira vez, ela será considerada elegível, ainda que o prefeito não renuncie ao pleito. Veja, desta forma aqui, a vereadora, como é cônjuge do prefeito, está na circunscrição do prefeito, ela não poderá se candidatar, ela é inelegível. E, caso a sogra do prefeito, por exemplo, queira se candidatar ao cargo de prefeita do município pela primeira vez, ela será considerada elegível, uma vez que somente há inelegibilidade ao cônjuge ou filhos do mandatário. Não. O artigo 14, parágrafo 7º, ele prevê a inelegibilidade ao cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, olha só, até o 2º grau ou por adoção, seja do presidente, do governador e do prefeito. Não é? Por isso que ela será o quê? Inelegível a sogra do prefeito. Então, qual que é o gabarito da questão número 2? Sem dúvida, é a letra C. Questão 3. Essa questão gerou muitas dúvidas. O voto secreto e o voto feminino foram assentados pela primeira vez em base constitucional no país por qual Constituição? A de 1891, 1934, 1937, 1946 ou 1967? O Código Eleitoral de 1932, ele teve uma grande importância, porque ele assentou pela primeira vez, em base constitucional, o voto secreto e o voto feminino. Então, se em 1932 o Código Eleitoral foi responsável por isso, qual Constituição que ele apareceu? Claro que foi 1934. Veja que é uma questão de raciocínio para poder colocar o voto feminino e o voto secreto dentro de alguma dessas constituições. Tá bom? Questão 3, gabarito letra B. 4. De acordo com a atual Constituição Federal, letra A, sufrágio é a melhor forma de exercer a escolha de representantes do povo? Não, né, gente? Não podemos assim conceituar sufrágio. O artigo 14 ele traz um conceito bacana de sufrágio, né, que ele diz o seguinte, que a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu tenho uma amplitude do conceito de sufrágio. Eu não posso restringir que é a melhor forma de exercer a escolha de representantes. Até porque a melhor forma é pelo voto direto, pelo voto secreto. Não é? Além daquilo que nós acabamos de citar, plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são outras formas dentro do sufrágio. B. Foi adotado o sufrágio restrito, já que para ser eleito ou eleitor são necessárias certas condições, como nacionalidade, idade ou capacidade. Não é restrito, passamos no Brasil, na história brasileira, por esse cenário de sufrágio restrito, hoje ele é universal.
Sufrágio é exclusivamente a forma como se pratica o voto. Não, gente. Nós acabamos de fazer a leitura do artigo 14 e vimos que as condições de plebiscito, referendo, iniciativa popular também está ali no âmbito do sufrágio. D. O sufrágio abrange o direito de votar e ser votado, sendo que o primeiro direito é pressuposto do segundo, pois para ser elegível é necessário ser eleitor? Sim. Para ser eleitor, para ser candidato, não é? Para ser elegível, é importante que tenha o alistamento eleitoral como uma das condições de elegibilidade, segundo o artigo 14, parágrafo 3º. Então, para ser elegível, é necessário ser eleitor? Sim. Então, o primeiro direito, que é o direito de votar, é sim pressuposto do segundo. Verdadeira, letra D. E. Os analfabetos não têm direito ao sufrágio. Falso, gente. Hoje nós sabemos que aos analfabetos nós temos um direito aqui que é facultativo, tá bom? Qual que é o gabarito da questão 4? Gabarito letra D. 5. Pedro, prefeito do município Alfa, estava no 3º ano do seu primeiro mandato, quando se separou de Raquel. Logo após, Raquel, que não exercia profissão, lançou-se candidata a vereadora do mesmo município. Diante dessa situação, nos termos da Constituição e do entendimento do STF, é correto afirmar que Raquel A. Ela era elegível quando casada com Pedro, pois não se candidatou para o cargo de prefeito? Falso. Porque vereadora, ela está na circunscrição do prefeito, ela era inelegível, casada com Pedro, não é? Predo. Casada com Pedro. B. Tornou-se elegível porque a separação ocorreu antes do último ano do mandato de Pedro? Não. Nós temos uma súmula vinculante número 18 do STF, em que prevê, eu quero até fazer a leitura com vocês, olha só o que diz a súmula 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Então, nada tem a ver aqui que a separação ocorreu antes do último ano do mandato de Pedro. Letra C, tornou-se elegível porque se separou de Pedro? Não. Veja novamente a súmula vinculante 18. Letra D, se tornará elegível após a separação se Pedro se desincompatibilizar do seu cargo 6 meses antes das eleições. Bom, se houver uma desincompatibilização, entendimento das cortes superiores, aqui sim poderá sim se tornar elegível, tá bom? Desta forma, havendo essa desincompatibilização, poderá se tornar elegível. E se tornará elegível após a separação se Pedro não for reeleito. Não, esse não é o critério. Nós temos aqui um entendimento, então, da súmula vinculante 18 com essa possibilidade, caso haja desincompatibilização do cargo por conta de Pedro nos 6 meses antes das eleições. Questão 5, gabarito letra D. Última questão do bloco 1º. Roberto é servidor público de determinada autarquia e foi eleito para o mandato de prefeito. Segundo a Constituição, Roberto, ao ser investido no mandato de prefeito, o que vai acontecer em relação à remuneração e ao cargo que ele exerce na autarquia? Primeira informação que nós temos é ir lá no artigo 38 da Constituição Federal. O artigo 38, ele prevê que uma vez que um servidor público, por exemplo, autárquico, que é o caso, no exercício de mandato eletivo, se ele vai, no caso, exercer o mandato de prefeito, olha só o inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, a letra A diz que ele percebe as vantagens do cargo sem prejuízo da remuneração? Não. Ele será afastado do cargo que ocupa na autarquia, devendo receber a remuneração do cargo eletivo. Veja que é facultado optar pela sua remuneração, então não pode ser a letra B. Será afastado do cargo que ocupa na autarquia, sendo que para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Isso está lá no artigo 38, inciso 5, literalmente falando. Então está correta a letra C. D. Será afastado do cargo que ocupa na autarquia e seu tempo de serviço será contado apenas para fins de aposentadoria. Não. O inciso 5 fala para efeito
Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento, tá? E a letra E, deverá ser exonerado do cargo que ocupa na autarquia, nada a ver. Então, qual que é o gabarito da questão 6? Letra C. Desta maneira, a gente fecha o primeiro bloco da aula 1. São 3 blocos cada aula. Ao todo, são 18 questões por aula e são 10 aulas. Passa no site, adquira o nosso curso de forma imediata. Além disso, curta o meu Instagram, @professorbrunoeleitoral. Qualquer dúvida, é só mandar por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com ou por direct, a forma como você achar melhor. Tá certo? Até o bloco 2. Passe no site e adquira o nosso curso. Até mais.